Já John Kennedy, atacante do Fluminense, pisou na bola de novo e agora está afastado por tempo indeterminado. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Payet. O meio atacante francês do Vasco não viajou com o time para Fortaleza, onde ocorre nessa quarta o confronto da Copa do Brasil. Ele vai ser poupado para que possa readquirir o mais rápido possível a condição física ideal depois de um longo período machucado. Queria contar também que o Vasco acertou a venda de Galarza, jogador que chegou para a base do Vasco, chegou a ser aproveitado 58 partidas e 5 gols, estava emprestado ao Tajeres, o clube argentino exerceu o direito de compra e vai ficar com 100% dos seus direitos, os valores não foram revelados. Já o Botafogo está emprestando o meia atacante Breno para o São Bernardo até o fim da Série C, ele vai jogar a terceira divisão do futebol nacional e retorna para o Botafogo em 2025. Quero te contar agora sobre o estádio do Flamengo. Rodolfo Landim, em entrevista ao GE, concedeu mais novidades sobre esse projeto. Você vai lembrar que lá atrás a ideia do Flamengo era construir um estádio para 100 mil pessoas. O Flamengo já percebeu que fica praticamente inviável ter um estádio tão grande, por conta do custo de manutenção, por conta do preço da obra e também para comercializar todas as entradas. Nesse momento, o Flamengo trabalha com um outro valor, ou com outro número de capacidade do estádio, algo na casa dos 80 mil torcedores. E outro detalhe importante desse projeto rubro-negro, a ideia é ter uma arena vertical, ou seja, aquela bem típica caldeirão, um típico caldeirão, para fazer com que o Flamengo se sinta muito confortável dentro de casa e o oposto para o time visitante. Ainda de acordo com o presidente Rodolfo Landim, a ideia é comprar o terreno onde o Flamengo pretende construir o seu próximo estádio até o mês de dezembro. O gasômetro segue sendo o favorito. Região no centro da cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura já deu ok para a construção desse estádio, falta um acordo entre a Caixa e o Flamengo, a Caixa é dona do terreno, o Flamengo tenta convencer a Caixa a vender por algo na casa dos 250 milhões de reais, a pedida da Caixa tem gerado na casa dos 400 milhões. A última sobre esse estádio, o Landim promete que vai haver um setor popular com ingressos bem mais baratos do que no restante do estádio, para que torcedores com menor poder aquisitivo também possam frequentar a arena. Hora de falar sobre John Kennedy. O atacante do Fluminense foi afastado de vez nesta terça-feira. Só para recapitular todos os últimos episódios. John Kennedy e outros 3 atletas, o Alexander, o Cauã, Elias e o Arthur, fizeram uma festa no hotel onde o Fernando Diniz se hospeda, onde ele mora. E essa festa aconteceu na véspera do jogo contra o Vasco. Festa com presença de mulheres, o pessoal do hotel reclamou, a informação chegou aos ouvidos da diretoria do Fluminense, que decidiu afastar os jogadores por uma semana. O Alexander, o Cauê, Elias e o Arthur se comportaram bem e foram reintegrados nessa segunda-feira. Já o John Kennedy foi visto na balada na quinta-feira e faltou ao treino no domingo. Apesar de tudo isso, ele foi integrado com o restante do elenco nessa segunda-feira, mas nessa terça-feira se reapresentou com 1h20 de atraso. Aí a paciência do Fluminense foi por espaço e ele foi comunicado que está afastado por tempo indeterminado. Ninguém sabe ao certo o que fazer com o autor do gol que valeu o título da Libertadores da América, alguém com enorme potencial, mas que se perdeu de novo no mundo extracampo. Jogador que convive com dificuldades extracampo há bastante tempo. Na temporada passada parecia bem mais comprometido, especialmente depois do empréstimo para a Ferroviária. Ele volta ao Fluminense, é muito útil. No restante do ano de 2023 e em 2024 a cabecinha foi para o espaço e o Fluminense não tem a mínima ideia do que fazer com o jogador. E o Marcelo Moreno afirmou no programa do Neto nessa terça-feira que existe uma chance real de o Gabigol se tornar reforço do Cruzeiro. Atleta que pertence ao Flamengo, tem contrato até dezembro e a partir de julho pode assinar um pré-contrato. Pedrinho BH até chegou a responder sobre a chance do Gabigol e disse, abre aspas, quem dera se dessemos conta de trazer o Gabigol. É um sonho nosso, mas não damos conta não. Fecha. Só mais uma sobre Gabigol. Ele voltou aos treinos nessa terça-feira lá no Flamengo, tá? Notícia super importante, havia sido liberado pela Corte Arbitral do Esporte na madrugada de terça-feira, nas primeiras horas dessa terça-feira. Os 3 jogadores decidiram por unanimidade permitir que o Gabigol volte a jogar até que o julgamento decisivo, o efetivo, o final, aconteça. E o Gabigol voltou a treinar no Ninho do Urubu, foi recepcionado por atletas, por funcionários. Deu para perceber que ele até se emocionou. O Gabigol pode ser a novidade do Flamengo pro confronto contra o Amazonas, marcado para essa quarta Copa do Brasil, lá no Maracanã. Hora de falar sobre Pedrinho, presidente do Vasco, e a possibilidade de rompimento do contrato com a 777.
Roger Flores, apresentador do Sport TV, afirmou na noite dessa segunda-feira no programa dele, o Boleiragem, que encontrou com o Pedrinho no aeroporto do Rio de Janeiro. Pedrinho estava embarcando do Rio para Brasília. E o Pedrinho contou ao Roger Flores que ia tentar apoios em Brasília para resolver a situação da 777. A partir daí, por resolver a situação da 777, um monte de gente já entendeu que o Pedrinho estava indo a Brasília atrás de apoio, possivelmente do Superior Tribunal de Justiça, para rescindir o contrato. Roger não chegou a dar esse tipo de detalhe, só falou sobre a viagem do Pedrinho e a tentativa de solucionar a questão. Vale a lembrança de que 777 e Pedrinho andam em lados opostos. O Pedrinho está proibido de falar sobre a 777, não participa das decisões do futebol e há também uma multa de 5 milhões de reais caso ele quebre essa cláusula do contrato que o impede de falar. Queria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre a parceria do Vasco com a 777. Qual nota você dá para o desempenho da empresa norte-americana à frente do Vasco de 0 a 10? Use o espaço para comentários e avalie agora mesmo, beleza? Bora falar agora sobre o Gabigol, que está liberado para voltar a jogar. Notícia da madrugada, amanhã dessa terça-feira. A Corte Arbitral do Esporte acatou o pedido de efeito suspensivo de forma unânime. Os 3 julgadores, 2 ingleses e um suíço, acabaram por determinar que o Gabigol está de volta. Ele pode voltar a treinar pelo Flamengo e também jogar. Isso já vale para essa terça-feira, pelo menos até que a Corte Arbitral do Esporte julgue de maneira definitiva aquela condenação de 2 anos. E vale a lembrança de que no dia 25 de março, o Tribunal de Justiça Antidopagem do Brasil determinou uma punição ao Gabigol de 2 anos por fraudar o exame antidoping. Os testes dele deram negativo, só que o Gabigol criou uma série de dificuldades durante a realização desse teste. E por conta disso, ele foi num julgamento bem complexo e com divergências. 5 pessoas votaram a favor da condenação, 4 votaram de forma contrária e o Gabigol pegou 2 anos de suspensão. Como o primeiro ano já foi cumprido, enquanto havia esse julgamento, o Gabigol está suspenso até abril do ano que vem. Mas, nesse momento, por conta do efeito suspensivo, ele está de volta. Pode voltar a treinar no clube e também jogar. Agora depende apenas do técnico Tite. Só para completar sobre o Flamengo, na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Fla aprovou o novo contrato com a Adidas, que passa a valer já, mas retroativo a partir de janeiro. Só se encerra em dezembro de 2029. Há um valor fixo maior garantido. Antes eram 25 milhões de reais fixos garantidos por temporada, agora são 44 milhões de reais. A Adidas também se comprometeu a pagar prêmios por títulos e classificações. Por exemplo, título do Brasileiro vale 5 milhões e meio de reais, título da Libertadores vale 4 milhões de reais. Outras fases também asseguram prêmios para o rubro-negro.